Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Um pouco mais de 2 meses depois do maior shutdown da história dos Estados Unidos, que terminou em novembro, aquele shutdown que durou 43 dias, mais uma vez o governo americano está nesse impasse com esse shutdown que começou na madrugada de sábado. E qual que é a perspectiva? O líder da minoria, ou seja, o líder dos democratas na Câmara dos Representantes, já disse que os republicanos não podem contar com os votos dos democratas para essa votação que segue hoje para a Câmara dos Representantes, depois de ter sido aprovada pelo Senado na sexta-feira. Então, o Hakeem Jeffries falou que os democratas não vão dar votos para passar esse orçamento e não está claro se os republicanos têm o apoio de todos os congressistas para passar esse orçamento. Lembrando que hoje a Câmara dos Representantes é formada a maioria por republicanos, que tem 218 assentos contra 213 dos democratas, e tem 4 assentos que não estão preenchidos, que estão vacantes nesse momento, e há uma tentativa, então, dos republicanos de fazer um acordo com os democratas para que esse orçamento passe. No final de semana, Carol, havia conversas entre os dois partidos, já que na sexta-feira houve um acordo entre Donald Trump e também com a liderança da minoria no Senado para que o orçamento fosse desmembrado e para que o orçamento do Departamento de Segurança Interna, que coordena as ações do ICE, fosse desmembrado do resto do orçamento e, com isso, a máquina pública pudesse funcionar enquanto há uma discussão sobre o orçamento para o Departamento de Segurança Interna e para o ICE. O que os democratas exigem? Eles exigem que o ICE encerre as suas patrulhas, ou seja, as suas operações, que têm sido consideradas truculentas pela oposição. Também exigem que os agentes do ICE usem câmeras corporais, que eles não usem máscaras e que o governo Trump não possa usar mandados administrativos para fazer as detenções de imigrantes, apenas mandados judiciais. A diferença é que os mandados judiciais são emitidos por juízes federais e os mandados administrativos são emitidos por uma ordem que parte do Departamento de Justiça, que é controlado pelo governo Trump. Inclusive, no final de semana, um juiz, quando deu a ordem para a soltura do menino, do Liam Conejo Ramos, de 5 anos, ele chegou a falar que é como se a raposa estivesse cuidando do galinheiro quando o próprio governo Trump emite esses mandados para fazer essas detenções. Então, essas são as questões que os democratas exigem para liberar o orçamento do Departamento de Segurança Interna. Mas como houve esse impasse, eles chegaram nessa solução, pelo menos no Senado, de separar o orçamento do Departamento de Segurança Interna para manter o governo funcionando. E por que os democratas pesam se vale a pena mesmo segurar o orçamento, mesmo que haja uma liberação ali para as verbas para o Departamento de Segurança Interna? Porque houve um desgaste muito grande desse shutdown que aconteceu no ano passado, inclusive para os democratas, já que quando há uma paralisação da máquina pública, os serviços não essenciais são suspensos ou são reduzidos, funcionários públicos deixam de receber seus salários. A gente lembra que no shutdown do ano passado, inclusive, funcionários públicos precisaram fazer filas para receber doação de alimentos, já que eles não estavam recebendo seus salários. Então, tanto os democratas quanto os republicanos sabem que uma paralisação é um desgaste para ambos os lados, é por isso que eles tentam essa solução, ainda que os democratas tentem usar isso e essa aprovação ou essa maioria que é estreita dos republicanos para tentar barganhar algo e alguma mudança em relação à política anti-imigração do governo Trump. Carol.